Então, a primeira ideia é que se eu penso na educação do futuro, eu estou pensando o que os nossos filhos, netos, nós teríamos feito quando fomos alunos, que continuaria, se nós vivêssemos daqui a 150 ou 200 anos, a nos fazer felizes como fomos com a aprendizagem. Eu fui. A aprendizagem, para mim, era um prazer e morredouro. Não é? É algo fascinante. E a Cláudia trouxe a ideia da curiosidade e da imaginação. Não é? A curiosidade e a imaginação, elas são essência do ato de aprender e do resultado do ato de aprender, mas ela tem uma anterioridade que é a memória. Sem a memória, eu não constituo a curiosidade, nem a criatividade, nem a imaginação, porque Vera sabe bem, não é? Como é que o trabalho do artista, por exemplo, ele é uma criação de composições de muitas coisas que nos antecederam e que nos invadem no futuro, nos provocam para o futuro. Então, a memória que está... Nós não podemos perder a memória no futuro da educação. Então, toda vez que eu vejo que as crianças de hoje, essas tais nativas digitais, palavra ruim para identificar o que eles são, em que não sabem mais fazer gravação, não sabem mais fazer registro na memória do computador. Até porque os novos computadores nem têm lugar para pendrive. Ou seja, a memória estará fora de nós. O que isso significa? Então, é trabalho da educação, essa provocação que nós estamos tendo hoje aqui, como é que fica a memória dessa escola para ela ser criativa, ser curiosa, ser provocante, ser indignada, ser propositiva e ser inventiva. Memória. Então, não é tudo, como dizia bem o Marcelo, mas tem um nível de indexação dessa memória nossa, se for um caldo de informações, não me serve para nada. Eu vou me atolar neles, vou me afogar neles. O que me dá a condição de chegar às memórias significativas é a indexação. Mas não é qualquer indexação. Hoje se chama metadados, não é? Não é qualquer indexação. A indexação nossa é dada não pela capacidade que eu tenho de indexar, ou de consultar uma obra ou obras indexadas, mas pelo significado que eu dou a essa minha busca. Pela identidade que eu busco de mim mesmo ao procurar aquele conteúdo. Portanto, a memória, volto à memória. A memória é o lugar onde eu descubro a minha identidade. Sem memória não há identidade. E sem memória significativa. Ou seja, sem eu saber por que eu estou buscando aquele dado. Onde eu quero chegar com aquele dado. Então, a indexação, Taz, acho que é uma indexação de significados. Claro que o que aconteceu lá atrás, quando as primeiras bibliotecas descobriram a ordem alfabética, ABCD, que foi a primeira forma de indexação, mudou todo o processo de acesso às coisas. Mas hoje, com a maior complexidade, mesmo que eu tenha acessos muito sofisticados, sem eu entender como é que eu formo significativamente a busca que eu vou fazer, não adianta. Então, o que é a memória do novo mundo? O que eu preciso para continuar a ser eu? E aí eu vou já pular para a quinta draja, ou quarta draja, se não me engano bem, porque eu já misturei tudo também, é o que o Harari fala. Não é? O Harari, ele vai dizer exatamente isso. Se eu olho esse mundo que vai mudar, nós que fomos ancestralmente sapiens, hoje somos o que somos, o que nós fazemos com os animais, o que nós fizemos com a floresta, o que a gente faz com os algoritmos, tudo isso, quando apertadinho para gerar o que a escola faz com isso, ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Que a grande função da escola é voltar ao que Sócrates vinha trazer lá atrás, trouxe lá atrás, 500 anos antes de Cristo, que é conheça-te a ti mesmo. Esse é o átomo, é a primeira molécula, é o primeiro DNA da escola. Ter um espaço em que eu possa me conhecer em contato com os outros. Porque essa proposta que ontem foi rejeitada pelo Supremo Tribunal, com muita pertinência,
porque não é função deles mexer na lei, mas é o pedido de cada criança se eduque em casa com seus pais. Isso é horroroso. Pode até ter um, mas é exceção, não pode ser política. Se nós estamos pensando em políticas de educação, eu tenho que pensar na aprendizagem colaborativa, que foi uma palavra forte, que também o Marcelo trouxe, e que se opõe à visão egóica da aprendizagem. Eu não como para engordar psicologicamente ou epistemologicamente. Não é engordação. Eu não quero fazer mestrado para ficar gordinho, não é? Ou pegar uma musculatura epistemológica forte. Eu estudo porque eu tenho um compromisso, primeiro com o prazer de aprender e o que eu vou fazer com isto e com os outros, não só para mim, para pendurar títulos na parede, acabou isso. Então, eu vou encerrar por aqui, não falei sobre a primeira pílula, que eu prometi que ia falar, fiz um comentário mais sobre o que os que me antecederam maravilhosamente colocaram, que alguns problemas a Cláudia colocou com muita pertinência, mas só para dizer o lugar da minha fala e passar para o Otávio, é o seguinte, a minha fala está olhando a educação de uma maneira muito especial. Não quer dizer que não existam outras importantes, mas é da escola pública. E quando eu falo escola pública republicana, a escola republicana, que está na pauta do República do Amanhã, né? O que eu faço para que ela seja uma coisa pública e não seja um pertencimento nem da figura do cônsul, nem do presidente da França, mas de todos nós. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a ideia de algoritmo. Algoritmo é a solução mais simplificada para uma coisa complexa que gera uma repetitividade na ação e funciona sempre. Algoritmo é o elemento mais pobre do pensamento matemático. Então, quando você aprende a dividir, você faz lá aquela chavinha de tira 2 aqui, põe vírgula quando tem 0, tal. Algoritmo. Algoritmo não me ensina a pensar. Algoritmo é resultante de um pensamento para simplificar a operação do pensamento, de uma vez que ela vai ser repetida. Então, primordiar, vamos dizer assim, o algoritmo como algo que é a grande descoberta e a grande saída para o mundo contemporâneo, é empobrecido e a gente ouve muitas vezes essas coisas. O algoritmo é uma simplificação e uma aplicação de solução contínua do mesmo problema. Agora, eu queria, já que o Marcelo falou da Interlegere, eu queria falar do connaître, o ato de conhecer. E aí eu vou provocar o nosso cônsul para ver se eu não estou fazendo uma bobagem etimológica. Não é? Que é o seguinte, para mim a palavra connaître é a palavra mais rica, a língua latina que melhor traduziu o que é o ato de conhecer, eu acho que é o francês, porque connaître quer dizer nascer junto. O conhecimento é o ato pelo qual eu faço uma coisa que não tinha vida ter vida e dar vida a mim. Eu, quando não conhecia aquela árvore, ou aquela pessoa, ou aquele fato da ciência, eu era menos do que depois que eu conheço. Esse ato de conhecimento, esse ato de apreciação de uma obra de arte me dá vida. Assim como eu, quando interpreto a árvore, digo, olha, um objeto, um ser que é vivo, que se mexe, que tem raiz, etc., ela não era isso. Eu que fiz que aquela árvore existisse enquanto aquele ser, porque eu lhe dei nascimento. Então, o ato que o professor faz, que é o ato de discutir o conhecimento junto com o aluno, fazer o conhecimento aparecer a partir da própria vivência do professor, que vai gerar no aluno uma coisa completamente diferente do que foi para ele. Eu estou com 4 alunas minhas aqui da PUC, que fazem pós-graduação comigo, e eu aprendo a todo dia com elas e elas comigo. Não abro mão do que elas aprenderam comigo, mesmo que elas não gostem. Eu não abro. É doído no sentido aristotélico, lá que a raiz tem que fazer de novo. Ontem eu rabisquei o texto delas de todo jeito, elas me mandaram, na hora, a gente ali dando aula, e eu mexendo no texto, e uma vendo o que eu estava mexendo no texto da outra. Eu estou interferindo, sim. E quanto mais tecnologia eu tiver, mais eu vou ser professor. Eu não vou delegar para nenhum algoritmo interpretar a minha ação e fazer o que eu faço. Então, a conversa que eu tive com o Otávio lá fora,
na primeira entrevista que tivemos, ele me ajudou a pensar muito na ideia do que é o novo professor. Ele vai ser muito mais importante do que era. Ele não será um catedrático. Ele não precisa sentar na cadeira, que é isso que quer dizer. Mas ele vai estar junto com o aluno o tempo todo, como curador, como estimulador, não como facilitador. Porque o ato de conhecer é um ato extremamente difícil. Depois que eu conheço, eu fico feliz. Quando o Otávio fala do jovem Tomás, que hoje está fazendo o que faz, não é? É que ele continua a ter mestres. Ele não estuda sozinho. E os primeiros mestres dos dois é o pai e a mãe, que continuam mestres e continuam provocando. E tem o colega aqui que é mestre do Otávio, mas também o Otávio, do Tomás. Pode ser eu também. Então, nesse sentido, eu acho que a nova função do professor vai ser muito mais exigente, menos facilitadora. Por quê? Porque já está tudo na máquina. Mas não está tudo na máquina se não tiver significado. Não está tudo na máquina se não tiver um sistema de interpretação daquilo que não é óbvia. A realidade não se joga no nosso colo docilmente para que a gente aprenda o que é a realidade, o que é a sociologia, o que é a política, o que é a bioquímica, o que é a microbiologia. Não aparece. Se eu não tiver um enorme trabalho com um monte de gente colaborando comigo, eu não aprendo. Então, agora, o que acontece, que eu acho que o Otávio toda hora tem razão, é que o trabalho de gerenciar internamente o conhecimento é meu. Ninguém faz por mim. Não adianta pagar uma escola R$10.000 por mês, senão o garoto não trabalhar. O ensino particular, ela tem uma contradição, que ele entra achando que quanto mais cara é a escola, mais ele vai ter o aprendizado facilitado, e não é. A aprendizagem é a única mediação, a única atividade, vamos dizer, humana e humanizadora, em que ninguém faz por você, você tem que... É como comer. Eu posso ir no melhor restaurante, o processo digestivo é meu, a papila gustativa é minha. É isso mesmo. Depois quem paga sou eu. Mas o pagamento só não me faz uma boa digestão. Eu posso pagar um prato caríssimo e passar mal em casa, porque eu estava mal, porque eu não consegui digerir os processos internos cognitivos. Então, nesse sentido, essas questões que são colocadas aqui, que o Otávio fica provocando a gente o tempo todo, e muito felizmente, mas que, de alguma forma, os outros colegas da mesa vão enfrentando, é a ideia de que essa função nova não é de ser outra, é a mesma que já os homens da caverna faziam, que há 100.000 anos atrás, o homem, para descer da árvore, começar a ser o que ele é, ele teve um monte de mestres. Ele teve gerações e gerações de mestres que fizeram com que ele conhecesse a realidade e pudesse fazer o que a gente tem hoje como conhecimento acumulado na humanidade. Para mim, o que é o afeto na escola? Não é? A Cláudia trouxe e está em moda. Não é o conhecimento socioafetivo. O afeto, etc. Aí eu fico perguntando, o que afeta a escola? Não o que é o afeto na escola, mas o que no conhecimento me afeta, me toca, me emociona, me descontrola, me enche de prazer. O que é isso? É o conhecimento. E é o conhecimento do ponto de vista mais íntimo do conhecimento. Por exemplo, o que eu posso conhecer da ciência, isso me toca. Porque eu sei que se eu aprender mais ciência, quem sabe eu vou ajudar a inventar uma nova forma de alimentação, um novo remédio. Quer dizer, o que afeta a escola? Saber que a sociedade é injusta, que divide mal. Não estou falando de Brasil, não estou falando de circunstâncias, estou falando da Idade Média. Estou falando do que acontecia lá no Renascimento, que gerou a necessidade de um homem diferente. Era a violência, era a desigualdade, era a seleção das pessoas mais pobres para sair fora da jogada. Isso me afeta. Isso que me interessa que a escola faz e que só ela pode fazer. As outras instituições, como a família, o grupo de amigos, o Esporte Clube Pinheiros, etc., vão fazer a afetividade de outra natureza.
A afetividade cognitiva só a escola faz, e é isso que a gente tem que descobrir o que é afetividade cognitiva. Obrigado. O que me afeta, desculpa. Qualidade é uma palavra que não diz nada, não é? No sentido geral, qualis. O qual é qualquer coisa. Então, pode ser qualidade boa, como pode ser qualidade ruim. É o que eu disse na última vez aqui, o Hitler tinha uma proposta de qualidade de educação maravilhosa. O que para nós é estranho quando eu digo isso, e a gente diz, o que é maravilhosa? Maravilhosa a qualidade, por exemplo, daquela educação que é de todos, que vai para todos, que serve ao bem comum, que serve ao bem-estar geral, que exclui as desigualdades, que diminui as desigualdades, que respeita a alteridade. Isto é melhor do que aquela, mesmo que eu ensine a escrita muito formalmente bem feita. Quer dizer, a quem vai servir a escrita bem feita e a leitura bem feita? Então, essa é a primeira coisa. Qualidade é atendimento à democracia, que está na base da República, que atende a todo mundo, a maioria. Qualidade para poucos é privilégio. Então, eu falo dessa qualidade. Segunda coisa, para ir terminando, a gente tende a colocar em lugares muito extremos as questões. Ou um professor maravilhoso, uma escola maravilhosa, com os alunos todas as condições. Não é? E outra ruim, que o professor é um perverso, que faz bullying com a criança. Então não concluo nada. Entre dois extremos muito antagônicos, não dá para fazer comparação. Então, tomar cuidado da gente não entrar com uma solução tão alternativa que não tenha diálogo com o cotidiano, com a realidade. E a última coisa, a respeito da sociedade líquida, é o seguinte, a sociedade é líquida, e o Bauman fala, mas não está elogiando a sociedade líquida. Ele está lá dizendo o seguinte, toma cuidado, o amor líquido, o que é? Não é? O afeto líquido, tudo é líquido agora. O que é a verdade dentro disso? Então, para concluir o meu pensamento, eu diria que essa questão da escola e o futuro e a liquidez dos problemas que temos, que nós não sabemos o que vai acontecer, como dizia a Cláudia, depois de amanhã na França, não estou falando nem no Brasil, na França eu não sei. Não é? Quando eu digo isso, eu quero saber o seguinte, o que permanece na mudança? O que é o humano que não se altera, mesmo que um monte de variáveis sejam colocadas no caldeirão da contemporaneidade? O que se mantém como bem, como belo, como a verdade, como as relações afetivas? O que é o que permanece do tempo das cavernas, em volta de uma fogueira? O cara contando, o guerreiro contando, o caçador contando para a criança o que era a vida. E o que acontece hoje quando a criança está diante de uma máquina, de um computador, com um aluno, com um professor, presente, como ele dizia, ou distante. Mas o texto do Harari é uma conversa minha com o Harari o dia inteiro, eu já estou íntimo desse cara, e sem ele saber de mim. Mas ele é meu professor. Então, nesse sentido, o conhecimento é um conhecimento que permanece apesar das mudanças tecnológicas da sociedade.